dia, irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. E Ele tenha compaixão de nós, das nossas fraquezas, nas misericórdias que são abundantes. Ele vem até nós nesta manhã com seu Santo Espírito, para que nós saiamos desta assembleia renovados, com os nossos corações fortalecidos, e que neste período das festas natalinas, todos os natais, em que nós comemoramos o nascimento do Senhor, em todos os natais nós temos que pedir ao Filho de Deus que venha particularmente até nós para abrir os nossos olhos, para mostrar a nós a realidade da vida e das coisas que Deus espera de nós. Pois não estamos nesse mundo apenas para atender os anseios do nosso corpo, mas temos que cumprir um plano que Deus tem para todos, e que nem sempre se cumpre por nossa causa, pois não ouvimos a voz do Senhor. E o que é mais grave, há situações em que, quando nos apresentam a voz do Senhor, ela nos é apresentada de uma forma distorcida, como se Deus fosse um absurdo. E Deus é amor, Deus é bondade, Deus olha para as nossas fraquezas e nos cobre com as suas misericórdias. E assim foi ao longo de toda a história do seu povo. Um povo desobediente, um povo indiferente às suas promessas. E por esta razão, o Senhor envia os seus profetas, de tempos em tempos, para que estes profetas, eles possam lembrar o povo de que nós temos um Deus, e que esse Deus, ele escreve uma história. E se nós quisermos ser felizes, nós precisamos entrar nesta história. E neste dia em que nos reunimos aqui, em nome de Jesus, o Senhor, nós imploramos a Deus, ao Espírito Santo, que venha sobre nós, que afaste de nós o inimigo, que afaste da igreja o maligno. Nesse momento está por toda parte essa natureza espiritual primitiva, primária, destrutiva, que conspira contra a nossa felicidade eterna, irmãos. Nós pedimos, pois, ao Senhor e a Deus nosso Pai, que limpe os nossos corações, que não deixe que o Satanás distorça a nossa visão, que o Senhor, ele possa ajudar-nos urgente. A igreja do Senhor, em todos os lugares, ela está precisando de urgente socorro. Amém. Nós gostaríamos de tratar aqui de um assunto que está no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, assim como Provérbios. Nós temos algumas passagens aqui no capítulo 7. Nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 3, eu gostaria
de examinar somente 4 versículos com os irmãos. Aqui no versículo 3, nós temos um problema de tradução, em que a palavra mágoa, ela é colocada como uma coisa que poderia ter utilidade para nós. Nós sabemos que a mágoa não é de Deus. Na verdade, no versículo 3, o tradutor não quis repetir a palavra tristeza, porque esta é a expressão correta. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O Eclesiastes, ele nos traz passagens muito importantes para alertar a nós sobre a conduta, sobre o nosso comportamento. Alguns irmãos têm me procurado, passando assim, por momentos de aflição. Até alguns anos atrás, as nossas famílias, elas vinham razoavelmente equilibradas. Mas, de 2 ou 3 anos para cá, nós estamos vendo que as famílias estão cada dia enfrentando maiores dificuldades. E qual é a razão dessas dificuldades? Os tempos que nós estamos vivendo são tempos de acentuadas mudanças. Mudanças em que sentido? Em todos os sentidos. O planeta, a Terra como um todo, ela passa por transformações que não dependem da nossa ação individual. Isso quer dizer, nós estamos dentro de um barco que está navegando em mar bem grosso, com prenúncio de tempestades, e nós não temos como saltar do barco. As coisas estão piorando nesta viagem, e a gente está sujeito a esta piora de tempo. Não depende de uma liderança política, não depende de nenhum órgão financeiro internacional, não depende do G20, dos países mais ricos, não depende de nada disso. As transformações que estão ocorrendo no planeta, elas dependem do plano que Deus tem para esta humanidade. E é importante a gente ressaltar que isso não tem nada a ver com a igreja. As transformações estão além da igreja. A igreja é o olho de Deus na terra para ajudar o homem a compreender este plano que o Pai tem para esta humanidade. E nada vai mudar essas coisas. As famílias estão enfrentando cada dia mais dificuldades. E nós temos que não nos desesperar quando a aflição vem até a nossa família, seja de que maneira for. Porque nessa tristeza momentânea que nós estamos vivendo, está a facilidade de melhoria para o nosso coração. É o que está escrito aqui. Uma vida onde tudo está certinho, não é uma vida boa no ponto de vista da melhoria do coração. Os irmãos, percebe a sabedoria do livro? Com a tristeza do nosso rosto se faz melhor o coração. Por esta razão, a igreja verdadeiramente cristã, ela é uma igreja sofrida. Quer dizer, os seus membros, as suas famílias, passam por dificuldades, por tribulações, por desafios que precisam ser vencidos. E como é que nós vamos vencer esses desafios? Existe só um caminho dentro da igreja de Jesus. O caminho chama-se amor. Se a gente não tratar de todas as questões relacionadas com essa vida e com os desafios e obstáculos que são postos diante de nós em amor, nós não vamos chegar a nenhum lugar. Não vamos conseguir resolver coisa alguma, irmãos.
Porque o amor, ele fala por si mesmo. E eu não estou evocando aqui o amor de pai, de marido, de esposa, de filhos. Não estou chamando por esse amor. Esse amor não é capaz de sustentar a vida. Tanto que a sociedade está entrando em falência. Por quê? Quer dizer que os homens lá fora não têm amor? Tem. Eles fazem juras de amor. Mas é o amor do homem. O amor do homem facilmente se dissolve pela experiência do dia a dia. Nós estamos clamando aqui, chamando aqui o amor de Deus. Por isso eu não posso ser feliz jamais se eu não estiver na casa do Senhor. Não estamos falando de igreja, preste bem atenção. Não quero que fique parecendo que nós estamos falando que aqui é uma igreja diferente das outras. Ou que a igreja batista é melhor que a igreja presbiteriana. Ou que a pentecostal tem fogo e a outra não tem. Não estamos falando nada disso, irmãos. O que nós estamos falando aqui é que a casa do Senhor é a escritura sagrada. É aqui que está a casa do Senhor. A escritura é o meu referencial. Eu posso até não gostar muito do que ele fala. O profeta falou, o apóstolo, o Senhor, o Espírito Santo. Pode até não ser muito bem aquilo que eu gostaria de ter para mim. Mas é a casa do Senhor. Se você quiser ser bem-sucedido, é aí que você deve fazer a sua morada. Tudo que eu for fazer, eu preciso saber o que é que Deus diria a esse respeito. E não estamos aqui, irmãos, dizendo que tudo que está escrito na Bíblia é para ser feito. Preste atenção. Tem pessoas que interpretam a Bíblia sem qualquer consciência de Deus, de racionalidade. Querem pegar um ensinamento que está lá no antigo texto, que faz parte da história dos antigos e não da nossa história, e quer aplicar nos nossos dias. Isso não pode ser. O amor de que eu vos falo, ele tem nome e se expressa na pessoa de Jesus Cristo. Jesus nunca se negou a receber qualquer pecador. Os irmãos concordam comigo? Jesus nunca condenou o pecador. Jamais nós vimos o Senhor condenar alguém por causa do seu pecado. Jesus condenava com muita veemência a hipocrisia, que é a atitude religiosa de aparência, aonde nós somos santos na igreja e lá fora nós somos verdadeiros demônios. A isso Jesus condenava de maneira veemente. Ele dizia: sois vós raças de víboras e não escaparão da condenação dos infernos. Amém? Que fique claro isso. A salvaguarda nossa é o amor que está na pessoa de Jesus. É isso que nós precisamos ter para nós enfrentarmos os conflitos. Quando houverem os conflitos, a nossa alma fica na casa da tristeza. E se fica na casa da tristeza, isso vai ser bom para o meu coração. Entende, os irmãos? Eu fico contente quando uma família me procura, ou um casal, ou um jovem, trazendo um conflito. Porque é importante aquele conflito para o coração daquela criatura, irmãos. É muito suspeito a pessoa que está tudo certo com ela. Concorda, irmãos? Se está tudo certo, tem uma coisa errada. Porque nós vivermos o amor de Jesus é contra os princípios do mundo. E se é contra os princípios do mundo, há uma reação do mundo contra nós. Suspeite de uma vida que não tem nenhum problema, que não tem nenhum conflito. Suspeite disso, meu irmão. Enfermidades são bem-vindas, conflitos pessoais, problemas de conduta, de comportamento. Irmãos, tudo isso faz parte desse caldeirão da vida que nos leva para Deus, que nos aproxima de Deus. Nós podemos com toda certeza dizer que está mais perto de Deus o pecador do que o virtuoso. O pastor deve ter ficado louco, então é para viver no pecado. Nós não estamos falando disso. Mas aquele que cometeu pecado e está começando a pensar no caminho do bem, ele está muito mais perto do Senhor do que os que estão cheios de virtudes em si mesmos. Os fariseus eram homens virtuosos.
Os saduceus eram homens virtuosos, os escribas eram homens virtuosos. Eles mataram o Senhor. Quem que não matou o Senhor? Os ladrões não mataram o Senhor. As prostitutas não mataram o Senhor. Os pobres, aleijados, cegos da rua não mataram o Senhor. Ao contrário, cantaram hosanas ao Filho de Deus, hosanas, Filho de Deus. Os irmãos conseguem perceber o que é a igreja? Porque a gente tem um pouco de dificuldade. Nós estamos já acostumados à ideia da igreja virtuosa, aquele monte de santinhos lá, né, de pessoas bem vestidinhas, guardadinhas, de pessoas assim que aparentemente parecem santos. Não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo, não fazem aquilo outro, não fazem aquilo outro. Nos vendem essa ideia. Até a igreja mãe, ou os santos que elas criam lá, que não cometem pecados, que vivem só para os pobres, não têm vida normal. E muita gente passa a adorar essas criaturas depois que elas morrem, como que se elas fossem mesmo diferentes de nós. Irmãos, isso é respeitável, porque as pessoas podem fazer como quiserem, mas isso não tem nada a ver com o evangelho da salvação. Se você quiser saber o que estou falando, leia o evangelho. Não perde seu tempo, não. Compre uma escritura, se é que você não tem, e leia o evangelho para você saber o que é a igreja. A igreja é um lugar onde se reúnem as pessoas sofridas pelo pecado, irmãos. É lugar onde nós temos anseio de melhorias. Não é lugar onde a gente chega e diz assim, ó, sai pecado, pronto, agora o irmão Nivaldo virou um santo aqui, pronto, diante de mim, expulsei o demônio do irmão Nivaldo. Irmãos, isso não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Aquelas pessoas a quem o Senhor expulsava demônios, elas passavam a vida de penitência. Todas as vezes que encontrava com Jesus, em todas as ocasiões, elas se lançavam aos pés do Senhor, chorando. E dizendo, Senhor, eu te sou agradecido pela sua salvação. Então nós estamos na igreja de Jesus, e precisamos compreender que aqui viemos buscar só uma coisa, a salvação da nossa alma. Todas as demais coisas são dispensáveis. Porque se nós encontrarmos o caminho da salvação, o Senhor acrescentará na nossa vida a cada tempo. Ele acrescentará o que for necessário à nossa felicidade. Tá bem? A felicidade aqui nesse mundo que é sempre desilustrada. Aqui você não tem um estado de felicidade assim, porque o mundo sofre. Não tem como a gente ser feliz num lugar onde todas as pessoas estão sempre aflitas. Mas dá para atravessar razoavelmente bem. E o que mais importa para nós é encontrarmos aqui a salvação para que nós sejamos felizes na eternidade. Essa palavra precisa ter força, né? Tem muita gente que nem sabe o que é eternidade. Pensa que vai ficar contando no coral celestial. Outros tocando harpas, naquelas nuvenzinhas lá, olhando para a face de Deus eternamente, o que seria uma coisa enjoativa demais. Nós cansaríamos em alguns dias. Eu acho que nem tem dias lá. Talvez em algumas eternidades nós ficaríamos cansados de olhar para a face de Deus. A vida eterna é uma vida de intensa atividades, irmãos. Onde nós conhecemos pessoas que foram antes de nós, amados nossos, homens que serviram a Deus, profetas, santos. É uma vida de atividades. Nós somos transformados pela morte. Se cremos em Jesus, nós somos transformados em anjos de Deus. E somos como os anjos, vivendo na glória, vivendo em muitos lugares, em muitos tempos, fazendo muitas coisas. É uma vida de profunda atividade, irmãos. E essa é a meta da nossa existência. Vivemos aqui o que temos que viver, a felicidade possível, mas de olho na eternidade. É lá que eu quero estar, dizia o apóstolo Paulo. Gosto muito da vida aqui, da igreja, dos irmãos e de tudo mais. Mas espero em breve estar com o Senhor. Amém? Isso tem que ser forte dentro de nós, para o mundo não convencer a gente do contrário. Senão ele convence mesmo. O diabo é terrível. Irmãos, ainda que examinando Eclesiastes, o versículo 4, ele diz assim: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Mais uma vez, a palavra reforça.
Diz, olha, a sabedoria, ela está nos lugares de dificuldades. Ela está nos lugares de crise. Então, na dificuldade e na crise, não entre em desespero, por favor. Não maldiga os céus. Não diga para o Senhor, Senhor, deve ter uma coisa errada, tudo está errado na minha vida, ora, agora apareceu uma novidade. Não faça isso. Aquele momento é um momento intenso, onde a sabedoria pode estar presente, tendo em vista a eternidade, a melhoria do nosso coração e a eternidade, a sabedoria, como lidar com os problemas da vida humana. Você sabe lidar com os problemas humanos? Você sabe lidar com os problemas dos seus filhos? Você sabe lidar com os problemas da sua esposa problemática, do seu marido problemático? Você sabe lidar com a igreja, com os irmãos da igreja, com as dificuldades que os irmãos na igreja têm de enfrentar o diabo? Queridos, aqueles que servem na igreja, eles enfrentam o diabo. Irmãos, nós somos um pequeno exército, enfrentando o grande exército desse mundo, irmãos. A igreja, ela precisa ser uma igreja que suporte qualquer tipo de ofensa. A igreja tem que ter condições de suportar qualquer tipo de palavra. Ainda que os nossos brios sejam feridos, a nossa vaidade seja ferida, os nossos interesses pessoais sejam feridos, nós temos que ter capacidade para suportar isso, irmãos. Porque sabe quem é que faz a gente parecer tolo dentro da igreja? É Satanás. Satanás quer fazer você se desentender comigo. Por quê? Por nossa causa. Imagina, irmão. Ele quer que eu arrume uma confusão. Nosso irmão Sidney, nosso irmão Wilson, nosso irmão Walter. Ele vai procurar uma ocasião. Ele vai ali e cria uma situação para o irmão Walter fazer uma coisa errada. Aí o pastor vai lá e fica bravo com o irmão Walter se ofende, pronto, daí a pouco o irmão Walter vai embora da igreja. O irmão Walter é culpado? O pastor é culpado de ter chamado a atenção do irmão Walter? Nenhum dos dois é culpado, irmão. O verdadeiro culpado está ali fora, esperando a ocasião de arrumar mais uma confusão. Na igreja nós temos que ter uma capacidade infinita de perdoar. Jesus falava muito do perdão, porque o perdão, ele é a chave da estabilidade da vida, na igreja e na família, na vida conjugal, nas relações. Pedro perguntou para ele, mas Senhor, até quando? Nós como humanos que somos, né, carnais, perdoamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, aí chega uma hora a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais, eu estou perdoando você tantas vezes. Alguns se separam, alguns arrumam outro rumo para a sua vida, porque cansaram de perdoar. Pedro perguntou para Jesus, Senhor, mas até quando? Eu tenho que suportar a pessoa fazendo uma coisa errada diante de mim? 7 vezes, que é o número da perfeição? O Senhor disse, não, 70 vezes, 7 vezes, você tem que perdoar. Se nós não podemos viver isso no âmbito pessoal, cada um tem a sua vida, lá fora nós somos carnais, temporais. Nós temos que viver este perdão na igreja, para que o corpo da igreja não seja prejudicado. Porque se o irmão Walter for embora, a igreja perde um membro dela, o irmão percebe. O irmão Walter pode ser o homem mais virtuoso do mundo, pode ser o pior irmão que tem, mas não tem problema nenhum, ele é um membro da comunidade. E a presença do irmão, estou usando seu nome aqui para ilustrar. Mas a presença do irmão aqui na igreja, seja ele me dando problema, ou me ajudando na igreja, ou ajudando o corpo da igreja, ou dando problema para a igreja, é ocasião de melhoria do nosso coração e de credenciamento na sabedoria divina. Então, quando ele vai embora, a igreja perde um membro. E a igreja chora. As pessoas que deixam a comunidade, como é de costume de algum, dizia Paulo, eles não sabem o quanto a igreja sofre porque eles foram embora. Não porque eles eram indispensáveis, mas porque eles eram nossos irmãos. Entende isso?
Então, se nós não tivermos a capacidade de perdoar indefinidamente as ofensas, as caras feias, as palavras malditas, as coisas atravessadas, deixa passar alguns minutos, algumas horas, uns dias, vai lá e abraça o teu irmão. Diga: olha, meu irmão, acho que eu estava meio insano naquela hora. Porque nós somos de Deus. O nosso espírito, a nossa alma está pronta. Eu creio nisso, irmãos. Mas nós temos o penhor da carne. E a carne, o Senhor disse, é fraca. Quando nós somos ofendidos por alguém, é a nossa carne que está sendo ofendida. Não é a nossa alma, não é o nosso espírito, irmãos. É a carne. É a nossa conduta instintiva de reagir contra os nossos interesses pessoais. A igreja é um corpo, dizia Paulo. Nós não podemos prejudicar o corpo da igreja por causa das nossas questões pessoais. Amém? Estejamos atentos a isso. No versículo 5, a palavra fala de repreensão. É melhor ouvir alguém a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Na igreja, a gente tem que ser admoestado. Isso é regra geral. Tanto da parte do pastor, como dos irmãos mais velhos. Se nós estamos vendo um irmão em pecado, nós temos que admoestar aquele irmão. Olha, irmão, isso vai te fazer mal. Isso não é bom para você. Isso não é bom para a igreja. Sem condenar, sem achar que aquilo não pode acontecer com a gente, entendeu? Amor não julga. 1 Coríntios, capítulo 13, tudo sobre o amor, lê em casa. O amor não trata dos próprios interesses, mas trata dos interesses do teu irmão. O amor dá as coisas, não espera retorno. Simplesmente ama. Então, nós podemos repreender alguém em amor, e nós podemos repreender alguém na lei, na condenação. Na igreja de Jesus, não pode ter condenação. Porque nós não podemos julgar ninguém, irmãos. Conversar, sim. Se você conversa com seu irmão sobre a conduta distorcida dele, você fala como irmão. Às vezes minha esposa, hoje não está aqui, ela disse assim, me diz assim: preciso falar com você. Nós que somos maridos já sabemos, né, que alguma coisa vai acontecer. Aí, muito bem, vamos conversar. Aí sentamos para conversar. Eu pergunto assim a ela: você vai falar comigo como pastor, como irmão ou como minha esposa? Tem diferença, não é? E eu prefiro a conversa como irmão. Porque mesmo sendo pastor, eu sou irmão. Na condição de pastor, eu tenho autoridade sobre ela. Não é verdade? Como marido, ela tem autoridade sobre mim. Na escritura não é assim, mas na prática é. Eu estou falando alguma coisa errada, irmãos? Os maridos me corrijam. A Eva nasceu primeiro, mas o pessoal esqueceu. O Adão nasceu primeiro, a Eva depois, mas o pessoal esqueceu disso. Mas tudo bem. Uma mulher sábia constrói a sua casa e uma mulher tola destrói a sua casa. Isso é parte também da palavra de Deus. Então conversamos uns com os outros, de preferência como a irmãos. Porque se a mulher quer repreender o marido que está fazendo uma coisa errada, tem uns maridos por aí que fazem mesmo, escondidinho, a mulher sabe, mas ela não fala na igreja por vergonha. Ela deve repreender o marido como irmão. Senta aqui, eu quero conversar com você como meu irmão que você é na igreja, não como sua esposa. E aí aconselha ele: o que você está fazendo vai trazer mal para você. Você, depois que morrer, você vai sofrer por causa das coisas que você está fazendo. E não é justo com Jesus você estar na igreja dele fazendo o que você está fazendo.
É bom você se confessar com o pastor da igreja. Conversa com ele. Ele vai te ajudar. Se eu não posso te ajudar, ele vai te ajudar. E vice-versa, marido com mulher, com filhos. Mas olha, conversa como irmãos. Esse é o corpo da igreja. É a melhor conversa que tem. Né? Como pais, como marido e mulher, nós sempre temos questões carnais, temporais. Ali fala mais alto, às vezes, o marido, a mulher, por várias razões, os filhos. Agora, como irmãos, não. Você chamou a autoridade de irmão, você está falando para ele, é uma alma conversando com outra. Olha, não está certo o que você está fazendo, tem consequências, hein, para você. Eu estou do teu lado, mas não é bom o que você está fazendo por causa da palavra de Deus. Se ele não corrigir, se ela não se corrigir, o que vai acontecer? Por acaso lá em cima o homem está desatento? Multidão de anjos, espíritos, cuidam das coisas do Senhor, está vendo o que você está fazendo, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, e trará as consequências. Na igreja de Jesus, se você não puder ser repreendido pelo seu irmão, fica difícil. Eu tenho tido dificuldade de conversar com alguns irmãos como pastor. Sabe disso? Irmão Valdo. Difícil. Eu acho que vou agora, daqui para frente, quando eu for conversar com o irmão sobre alguma coisa que está fora do lugar, eu vou me destituir da condição de pastor e me revestir da condição de irmão. Porque eu acho que a gente fala melhor com o irmão do que com o pastor. Sinceramente. Há quase uma revolta natural do crente contra o pastor. Quando o pastor fala para ele que uma coisa está errada. Parece uma coisa de autoridade, né? Mas conversemos como irmãos agora. Senta aqui que eu sou teu irmão. E vou te dar um conselho. Faça conforme a palavra de Deus. O que você está fazendo não está segundo os ensinamentos. Se você não se corrigir, você vai sofrer as consequências. Tá bem? Por quê? Aquele sujeito invisível, que no começo criou um desentendimento entre eu e o Walter, ele não se importa nem comigo, nem com o Walter. Ele quer destruir a igreja. Ele está ali fora esperando você. Se você insistir no caminho errado, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar na tua alma, no teu coração e vai matar você. Isso é morte espiritual, ele mata você. E quem ele mata não tem como voltar à vida. Você tem que saber disso, para que quando alguém te admoestar como irmão, você abra os seus ouvidos. Na boca do irmão, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser Deus falando com você, te aconselhando. É melhor a gente ser admoestado do que a gente ouvir alguém dizer que tudo está bem conosco. É isso que diz a palavra aí. Os irmãos perceberam? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. O que é a canção do tolo? Sabe aquele pessoal que diz, não, tá maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa. E tem coisa pior do que alguém dizer que você é maravilhoso? Filho, nunca diga que filho é maravilhoso. No máximo bom. Os irmãos percebem? Pastor, o que o senhor acha disso? Eu digo bom. E quando eu digo bom, eu já disse muito, hein, irmão? Maravilhoso jamais. Ótimo, então, não falo. O que é maravilhoso não precisa melhorar. Maravilhoso é Deus. Bom é Deus. Ajude-nos a admoestar uns aos outros em espírito de paz e de amor. Faça isso como irmãos. Vai conversar um com o outro? Eu quero conversar com você como teu irmão, como tua irmã. Faça isso. Você está sendo testemunha de Deus por meio da palavra. Faça isso. Ajude-nos, por favor.
Nós vamos citar aqui um caso recente de uma irmã querida que deixou de ser evangélica. Não é da nossa igreja. É de uma outra comunidade. Deve ter tido um momento de insanidade. E nessa comunidade, sendo reprimida nas coisas que fazia, algumas comunidades têm essa característica de reprimir a conduta das pessoas, de proibir a conduta das pessoas. Tendo sido reprimida e pressionada durante muito tempo por falsos conceitos religiosos, chegou uma hora a pessoa se cansou e disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou ser mais evangélico, não vou ser coisa nenhuma mais. E saiu fazendo coisas loucas. Imagina uma coisa contida quando você solta. Nós estamos botando freio nos nossos instintos. A igreja é um lugar onde nós aprendemos a frear. A capacidade de fazer a coisa errada nós temos. Todos nós. Freia. Chega uma hora, a pessoa tira o pé. Meu amigo, aquele negócio invade a pessoa. Invade. E sai destruindo tudo. E voltar para trás, como é que faz? O caminho de volta é muito difícil, irmãos. A marca dos nossos desatinos permanece até o fim das nossas vidas. Se a gente conseguir voltar. Se você não está feliz na sua comunidade, na sua igreja, não te afaste de igrejas, procure uma outra. As igrejas repreendem mesmo, a repreensão é para o bem, não é para o mal. Tem gente que não sabe repreender, né? Alguns pastores, algumas comunidades preferem manter o crente amarradinho na corda, mas não dá certo, isso não funciona. Uma hora a pessoa se livra daquilo. Procura uma boa igreja para você frequentar. Mas não te afastes da casa do Senhor. As igrejas representam a casa do Senhor. Tem igrejas distorcidas, tem igreja que só quer dinheiro, tem igreja que só quer milagres, tem igreja que quer falar em línguas, tem igreja de toda ordem e tipo. Irmão, não te afaste de nenhuma dessas. Procure outra então. Mas dizer não vou mais em igreja nenhuma, não faça isso. Mesmo que a palavra seja pregada de forma distorcida, mesmo que os pastores tenham má intenção, não importa. Você está ali em busca da sua salvação. E você está diante da palavra de Deus, você está diante da Escritura Sagrada. Você tem todas as condições para sustentar a sua luta. Mas não deixe a igreja. O diabo está querendo fazer isso com as pessoas, irmãos. Eu recebo cartas de diversos lugares do país. Ele está colocando no coração da pessoa, para a pessoa sair da igreja, porque ela está sendo repreendida pelo pastor. Por isso eu disse agora mesmo aqui, que o pastor vai falar, a pessoa já muda o semblante na hora. Fica desconfigurada, assim na frente da gente. Desfigurada, né? Não desconfigurada, desfigurada. Acho que desconfigura também o espírito do sujeito. Isso está acontecendo em todas as comunidades. Nós temos que ter muito cuidado, porque os tempos estão piorando dia a dia. Aquelas transformações que eu disse para vocês no começo da palavra. Piora cada dia o mundo. E nós teremos muitos desafios pela frente. A igreja é o melhor lugar para se ficar. Não saia da igreja em nenhuma circunstância. Se você não estiver contente, procure uma outra comunidade. Faça isso, mas não se afaste do corpo de Cristo. Todas as igrejas, elas constituem o corpo de Cristo, num universo maior. A igreja local é um corpo, e as comunidades formam o grande corpo do Senhor. Procure uma outra comunidade, mas não fique sem a igreja. Não faça isso. Saindo, você pode não voltar nunca mais. Cuide-se. Porque o juízo é nosso.
Cabe a nós, pastores, anunciar. E cabe a você decidir. Essa conversa de agradar é mentira. Quando alguém te agradar muito, quer alguma coisa. Isso é do mundo. A gente tem o amor natural uns pelos outros, o carinho, a alegria. Mas quando alguém te agrada muito, quer alguma coisa com você. O diabo é pródigo em fazer essas coisas, irmãos. E as alegrias do diabo, é como diz aqui o versículo 6, ó, é igual espinho embaixo de uma panela em fogo ardente. Jogou lá, o negócio só faz assim barulho, daí a pouquinho não existe mais. As alegrias do mundo, as amizades do mundo, são coisas que não se sustentam no passar do tempo. Tudo é muito bonito quando estamos comendo doce. Quando tivermos que nos reunir para o sal, é que vem a prova se verdadeiramente nós temos irmãos, não amigos. Na igreja nós não somos amigos de ninguém, nós somos irmãos. Amizade é coisa do mundo, ela se desfaz. Os laços de irmãos, não. Os laços de irmãos são verdadeiros, estabelecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe, abençoe todas as famílias dos irmãos, nesses dias festivos que temos pela frente, ou em qualquer época das festividades natalinas, possamos nós todos estarmos atentos ao Filho de Deus, quando comemoramos o seu nascimento. Natal sem Cristo não é Natal para nós que somos cristãos. Para quem não é cristão, nós não temos nada com isso. Que viva o Natal como eles quiserem. Mas para nós que somos cristãos, não pode faltar a presença de Jesus na nossa ceia e nas nossas festividades. Que toda a igreja seja abençoada, os irmãos reunidos aqui e toda a comunidade que está recebendo a palavra em outros lugares. E que a paz de Jesus seja com todos, hoje e sempre. Amém. E a luz do viver, ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor, sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor